Cumprimento os irmãos, sua paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias inicialmente. Êxodo, capítulo 3, verso 14 e 15, amém? Amém. Vamos dizer assim a palavra do Senhor. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Agora abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu creio que todos nós temos alguns objetivos que não foram alcançados. E na maioria das vezes nós imputamos a Deus que Deus ainda não resolveu abrir a porta para que o objetivo, então, o sonho, a realidade, a necessidade fosse levada a contento. Quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ter que não levar uma vida de poesia, porque ouvimos muitos irmãos e irmãs falarem de Deus e parece que nossos ouvidos ficam como que, não sei se a palavra correta seria saturados. E aí então a pessoa começa a ouvir falar de Deus, mas ela não consegue mensurar, ela não consegue avançar, ela não consegue a realidade do que significa a pessoa de Deus e quais são as suas cobranças. Então a maior gravidade que nós temos diante de tudo quanto Deus tem nos mostrado é que quando o homem começar a entender de Deus, ele vê que todos os processos iniciais de qualquer que seja a queda, a consequência, ele se dá porque o homem deseja burlar, ou seja, ele deseja ocultar o que vem a ser a absoluta verdade de Deus. Então é uma coisa gravíssima que nós vemos que todo o processo examinado no livro de Gênesis até o Apocalipse existe sempre uma razão. Os anjos do céu desejaram burlar, o homem da terra desejou burlar, ou seja, ele desejou ocultar aquilo que vem a ser a pessoa de Deus, os interesses, o caminho de Deus. Então ele entra numa situação em que ele às vezes não vê aonde que, na verdade, é a queda dele, a bancarrota dele. Ele deseja ocultar. Quando nós olhamos para o corpo humano, nós vemos o corpo humano repleto de órgãos e organismos. E nós sabemos que existem várias vias respiratórias e alguns órgãos responsáveis pela própria respiração. Então nós olhamos para o pulmão e temos a consciência, não sei se todos, mas furou o pulmão, a bexiga murcha, acaba a vida. Então não dá tempo do médico entrar com uma intervenção cirúrgica e suturar. Bom, o pulmão não segura mais o ar, então a pessoa vai errar. O que eu quero dizer aos irmãos é que dentro de uma realidade de Deus, nós devemos ver que a pessoa de Deus é muito maior do que tudo quanto nós temos trazido até os dias de hoje, mas muito maior. E quando essa pessoa não é vista dessa maneira, o que vai acontecer é que você traz um Deus menor dentro de você. E que não é a realidade do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, e que muito menos é a realidade do Deus de Jacó. Então muitas coisas, elas começam a ganhar uma situação minimizada, ou seja, você começa a ter um Deus que não é do tamanho da realidade, da vontade de Deus. Por quê? Porque você cria uma imaginação e traz a ele uma devoção que
a verdade de alguma forma significa que ele não é a pessoa com o tamanho todo em que você deve homenagear, e eu devo certamente aprender cada vez mais de Deus. Nós começamos a ver que a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que nós temos que entender as responsabilidades dos mandamentos e das leis espirituais. Por quê? Porque quando Deus nos dá os mandamentos, você sabe que através dos mandamentos você tem que ir até aquele limite. Mas não é só para não ultrapassar o limite, você tem que ir no limite. Então, uma das razões que eu vejo para que haja, na verdade, assim, um reflexo da nossa vida diante de Deus é que todos os momentos de queda do homem é porque ele não alcançou chegar nos limites, ou quando não alcança, ele passa dos limites. Então, a consequência é a intervenção de Deus. E essa intervenção não é algo, naturalmente, nem sempre que o homem possa suportar. Então, quando nós olhamos para Deus, eu começo a ver a pessoa de Deus com uma realidade muito maior. Quando eu abri aqui o texto do livro de Êxodo, ou do Êxodo, eu vejo que o próprio Deus se apresenta inicialmente a Moisés. Então Deus fala com Moisés de uma forma gloriosa, de uma forma inseparável. E aí aparece no texto em hebraico, ele diz Ayah, Asher, Ayah. Ou seja, Moisés disse, depois da conversação, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele diz então, eu sou o que sou. Se você ouvir a expressão literal, você não vai entender o que eu estou falando. Você tem que ouvir com o coração. Quando ele diz eu sou o que sou, ele está trazendo para Moisés inúmeras falas que Moisés foi impactado. Moisés viu que aquela pessoa que estava ali era uma pessoa autossuficiente, era uma pessoa que na verdade tem uma obra extraordinária, magnífica, não alcançável nem pela espécie humana, para que pudesse então o homem pensar, bom Moisés, como é essa pessoa que você viu? Descreve para mim. Então, não consigo. Por quê? É um poder extraordinário. Eu não consigo mensurar, mas Moisés, como que é ele? Que altura que é ele? Então, ele não tem altura, eu vejo ele falar. Quando ele chegou perto de mim, eu fiquei todo tremo. Parecia que as minhas forças iam acabar. Parecia, na verdade, que eu nunca vi nada igual, então não tem palavras nem para dizer, porque uma pessoa como essa não existe, é a maior de todas as pessoas que eu vi. E Moisés então começou, sabe, a ruminar naturalmente à noite. Moisés vai dormir e vai dizer assim, e o impacto de Deus ficou naturalmente bombardeando a mente, o coração e a alma de Moisés. Ele deve ter ficado com eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então, quando nós vamos para Deus, nós temos que entender que você precisa ir além de onde você está, mas não no cumprimento de uma realidade como nós aprendemos aqui, e não estou desfazendo de maneira alguma. Mas como é que você vai avante diante de Deus? Eu sei que eu preciso orar, ler, preciso vir ao culto, eu sei disso. Mas eu começo a ver que tudo começou com uma intimidade maior entre Deus e Moisés. Aleluia. Quando Deus se apresentou a Moisés, Moisés viu nitidamente que toda a criação humana, toda a materialização que se dava naquele mundo onde ele estava, era infinitamente inferior a toda a pujança, a toda a obra transcendental que Deus revelou-se quando apareceu a Moisés. Nós estamos diante, irmãos, de uma realidade em que todos nós temos que nos esforçar. É bem verdade que você já ouviu. Inúmeras vezes o que cabe a você, você tem que fazer. E o que cabe a Deus, irmã Inês, Deus vai fazer. Só que tem que dentro de uma realidade, parece óbvio, e às vezes se torna até um clichê. A pessoa não faz o que cabe a ela.
Aleluia. Então Deus fica sempre um Deus menor para aquela pessoa. Porque você observa o seguinte: quando Moisés encontra a pessoa de Deus, ele fala: essa pessoa, ela não é transitória, ela é imutável. Ela é autossuficiente. Aleluia. Ela não precisa de nada. Por quê? Porque uma pessoa que naturalmente foi desenvolvendo com Moisés uma transferência de uma realidade ao qual muitas das vezes você não consegue alcançar. Porque a parte que cabe a você tem que fazer. Mas se você não faz a parte que cabe, Deus também não vai te dar uma oportunidade de você ver a grandeza de Deus como Ele é. Nunca vai te dar essa oportunidade. E quando é que isso se dá? Quando você começa a entender que Deus mostra a Moisés uma realidade maior do que aos demais. Todas as vezes que você olha para um projeto, aí você fala assim: bom, esse projeto é de homens. E quando na verdade o projeto é de Deus, fica bem claro. Nós sabemos que os irmãos lá têm uma habilidade para muitas coisas, de construção, etc e tal, daquilo que nem existe, acho que ele vai construir, vai desenvolver. Mas se eu chamo irmãos lá, o que você acha? Se a gente construir um sol, do tamanho do sol, a resposta dele vai ser: pastor, um sol do tamanho do sol, só um Deus pode construir. Por que os homens não tentam? Porque é uma construção divina de Deus. Quando você começar a olhar que a pessoa, eu sou o que sou, ele está dizendo que não há nada acima dele. Aleluia. Ele não precisou falar muitas palavras para Moisés, que Moisés ficou embasbacado, ficou impactado, não por um dia ou por um mês, ele ficou impactado pela vida toda. Porque quando você vê a pessoa de Deus e ele, diante da sua obra gloriosa, ele poderia ter respondido: Moisés, bom, o que eu vou dizer? Eu vou falar: Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, Ayá, Axé, Ayá. Eu sou o que sou. Aleluia. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, então, nós começamos a ver que há necessidade de nós olharmos para Deus, mas não com uma obra de burlar Deus. Porque você olha para Deus, a gente com muita pressa. Então você faz uma oração que não é uma oração com sentimento. Você vive uma vida que não tem sentimentos. Você vive uma repetição de uma vida em que você não está preocupado em burlar, às vezes até mesmo uma criança. Porque, por exemplo, uma criança quando está soltando pipa, ela tem de 7 a 10, 12 anos. Aquela pipa que ele está soltando é tão importante para ela, que a capacidade dela infantil diz que aquela pipa é importante. E ela vai comprar aquela pipa com R$1, com R$2, para você não é nada. Mas para aquela criança é tudo que ela tem. Eu soltei pipa há muito tempo, nós ficávamos muito alegres quando alguém dava R$1 ou R$2, 50 centavos, para comprar uma pipa. E vinha com aquilo que não era nada na mão. E aquilo que não era nada, talvez para alguns, quando estancava a pipa, dava uma dor no coração e fazia perdi a pipa, estancou a pipa. Para quem está do lado, eu falo: não é nada, não é nada para você, mas para mim é. Eu tenho uma incapacidade infantil, então eu olho e vejo aquilo como uma coisa gigante. E escapou. Então está todo mundo soltando a pipa e você está sem pipa. Onde eu quero chegar, irmãos? Quando você começa a olhar para Deus com a realidade que deve ser olhada, tudo muda na sua vida. Aleluia. Porque você começa a descobrir que Ele vai muito além do que você possa pensar ou imaginar. Aleluia. Moisés tem um treinamento com Deus, em que ele, na verdade, ele demonstra uma capacidade de realidade entre ele e Deus. Então, Moisés não é, Deus não é apenas o Deus de Moisés, não é. Deus passou a ser a vida de Moisés. Aleluia. Moisés passou a respirar a Deus. Então, em muitas situações da igreja,
Nós não entendemos e temos uma realidade tão distante de Deus. E assim como eu falei com essa, parábola de uma criança, o que eu quero dizer? Você precisa entender que muito daquelas suas atitudes, ações, você interrompe esse laço com Deus e estanca como se não fosse nada. E não obstante com Deus, às vezes você estanca até com a sua própria pessoa mais próxima a você. Às vezes do nada você já está de cara feia para a pessoa mais próxima. Quiçá a pessoa mais distante de você. Eu quero dizer para você que essas coisas têm uma importância muito grande para a pessoa de Deus. Em nenhum momento, depois que Moisés conheceu a Deus, ele vinha de uma situação de um homicídio, quando não conhecia a pessoa de Deus. Depois que ele pegou numa realidade, ele nunca mais estancou, ou seja, ele nunca mais cortou nada. Eu tive observando o povo de Israel, e todos os homens, desde a fundação do mundo, eles têm uma mania demoníaca, diabólica, de estancar um relacionamento, seja com Deus, seja com o marido, seja com a mulher, com o filho, com o colega de trabalho, com qualquer coisa. Só que tem que ele não ver a realidade. Ele acha que está no direito dele, Deus fala, amigo, você não está no seu direito. Por quê? Porque quando você olha para a pessoa de Deus, você deve olhar e entender que muitas coisas são próximas, mas elas não revelam uma realidade da sua limitação. Mas você deve entender que quando Deus fala o nome dele, qual é o seu nome? Sou. Aleluia! Ele não dá muitas essas coisas. Eu não sei se você observou. Deus não é uma pessoa que gosta de falar muito. Deus fala de uma forma sintetizada. Eu sou o que sou. E aí você vai deduzir que ele é a pessoa imutável de Deus e que nós precisamos entender algumas coisas que irão melhorar naturalmente a nossa vida espiritual. Quando você olha para Deus, você fala assim, bom, o que eu tenho acima dessa pessoa? Quem eu tenho? Não, é o Ser Supremo. Aleluia! Mas é o Supremo, é o que tem de maior, não há nada maior. Então Deus é o Ser Supremo. O que eu tenho nessa pessoa? Ele é Espírito. Ou seja, ele pode viajar até o céu, a terra, o mar, as profundezas, porque ele tem poder. E quando eu começo a mensurar a pessoa de Deus dentro de uma fala em que eu estou intimamente ligado a Deus, eu começo a me interessar por esse assunto e começo a ver, bom, ele é Espírito? Ele é Espírito. Mas o Espírito, na verdade, ele, sendo Deus, ele vai sempre procurar ajudar aqueles que compreendem mais. Então a palavra de Deus diz que importa que meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Uma pessoa que adora a Deus em espírito e verdade, ela tem uma vida em que ela entende, eu não vou vacilar. Por quê? Deus rejeita a vacilação. E quando eu falei do exemplo da pipa, eu quis dizer o seguinte: quando você não tem sensibilidade, você deixa estancar toda hora. Por quê? Porque aquilo não custou nada. Meu Deus! E quando não custa nada, você toda hora quer reatar. E agora? Reatar. Já falei para os irmãos, uma das coisas que eu sempre desejo, evito, é me apoiar em misericórdia. Mas pastor, eu sei que eu tenho que ter apoio na misericórdia, mas é muito melhor você se esforçar e ter uma vida como Moisés teve, do que propriamente você toda hora misericórdia. Muito melhor você se esforçar para ser uma pessoa realmente um servo, uma serva de Deus, do que se esconder dentro da misericórdia. É verdade. Então, irmãos, você tem o direito, mas ao mesmo tempo Deus vai começar a catalogar na sua mente tudo quanto existe de uma forma bem clara. Então eu não gostaria de saber muitas coisas, mas aquilo parece que me oprime mais, porque eu sei de algumas verdades em que o próprio Deus me mostra, no sentido de que, bom Deus, eu nunca vi nenhum teólogo falar,
nenhum debate sobre isso. Mas os ensinos de Deus, irmãos, são muito valiosos. Por quê? Porque quando você está ao redor da vida, você fala assim: todos nós temos vida. Para o homem, ou para a ciência, fala: não, todos nós temos vida. Não, nós não temos vida, não. Para Deus, não, nós não temos vida. Nós temos permissão de existir. Vida é quando você entende a palavra de Deus. Pô, mas todos aí não têm vida? Não, não. Todos os homens têm a permissão de existir. Meu Deus. E existir não significa vida. Porque quando Deus desembarca uma criança, a pessoa fala assim, que aquela criança foi criada por Deus. Bom, aquela criança tem a permissão de Deus de desembarcar na terra. A permissão não quer dizer que seja vida. E por que eu estou dizendo isso? Quando você olha para a pessoa de Deus, você começa a ver a importância da pessoa de Deus. Então você cuida dessa relação com a devida importância, magnitude, com a devida, sabe, supremacia que existe. Então Deus começa a crescer na sua vida como cresceu na vida de Moisés. Mas devemos olhar o seguinte, irmãos. Deus é uma pessoa que deixa tudo bem claro, bem justo. Alguém vai dizer: mas pastor, eu queria entender por que aquela mulher é desse jeito, esse homem é desse jeito. E aí você, diante da palavra de Deus, está escrito que o homem espiritual, ou a mulher espiritual, ele discerne todas as coisas. Todos que estão do meu lado, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, em qualquer lugar do mundo, eles são criados por Deus? Não, eles são criaturas de Deus, mas não foram criados por Deus. Por quê? Porque Deus não vai criar nada que tenha a essência maligna dentro dele. Então Deus permite que aquela pessoa exista, mas a existência daquela pessoa está condicionada que ela venha a salvação de Jesus Cristo. E se ela não vier a salvação, Deus vai dar um jeito de mostrar pela palavra dele que aquela pessoa ela tem a permissão, mas não tem direito às bênçãos e não tem direito à salvação, a não ser que ela entre pela porta que é Jesus Cristo. Aleluia. Fica muito fácil você começar a entender que quando Moisés ouve que Deus diz: eu sou o que sou, Moisés está ouvindo claramente: olha, ele está querendo dizer para mim que ele é uma pessoa independente. Ele é uma pessoa imutável. Ele é uma pessoa que coloca limites, porque na relação que ele teve com Moisés, Deus chamou Moisés para construir as tábuas da lei. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O objetivo dessa pregação é fazer que Deus fique maior na tua vida. O objetivo dessa pregação é fazer com que você tenha uma relação muito maior. Porque quando Moisés imaginava o que ocorreu com ele, várias vezes ele entendia um poder transcendental, porque isso não existe na terra. Aleluia. Eu falo com essa pessoa. Ela aparece para me ajudar nas nuvens, cobre a tribo. Essa pessoa apareceu para mim. Aleluia. Pegou o cajado e transformou numa serpente. Aleluia. A minha mão foi leprosa e ele curou prontamente. Moisés tem inúmeras experiências que mostram essa pessoa divina, em que diz que eu sou o que sou, ele vai materializando o que ele é. Aleluia. Quando eu digo materializando, eu estou dizendo o seguinte: ele diz: Moisés, eu que você tem aí na frente, espera. E Moisés pegou um cajado, mas ele obedeceu. Que é muito importante você obedecer, porque obedecer significa fazer o caminho que Deus quer. Aleluia. Quando você obedece, você tira uma conclusão rápida. A irmã Marcela para em algum lugar junto com o presbítero, e a Marcela fala assim: moça, a senhora sabe onde fica a rua Debré? Aí a moça vai dar a informação para a Marcela: olha, a senhora vai em frente, dobra à esquerda, e depois a senhora segue um pouquinho e entra na segunda direita. Marcela vai ouvir.
O ex não estava ali, e aquela mulher é o ex. E ela vai fazer um caminho que a moça disse para alcançar, chegar no destino. Muitas das vezes o nosso destino está muito perto. Deus. E você olha para pessoas de Deus e você não alcança. Porque o caminho que você faz é um caminho que já afeta a realidade de Deus. Por quê? Porque você não faz o que Deus está mandando, você faz o que te convém. Muitas das vezes eu falei para você, a Bíblia não representa nada para muitas pessoas. É um negócio de 50 centavos real. Mas para uma criança é o que ele tem de maior. É o bem maior. O patrimônio que ela tem, o que você tem? Vamos lá na sua casa? O que você tem? Tem 3 filhos. Não vale nada, você tem 3 filhos. Aí vem todo felizinho com as 3 filhos. 3 filhos, peguei essa, olha só. Essa é mais bonita, né? É colorida. Não está com nada, mas está com a vida. É verdade. Dessa maneira, gente. Mas a relação dele é de inocência, porque a Bíblia não tem valor. Mas ele coloca toda a seriedade dele naquela conversação com a outra criança, porque ele alcançou a Bíblia. Aleluia. O que eu quero dizer, meus irmãos? Glórias a Quando Deus começa a falar conosco, não é para você empurrar o que você acha conveniente que seja empurrado. Eu começo a ver que em determinadas coisas eu não queria que acontecesse comigo, mas elas acontecem de uma maneira assim que eu fico pensando, Deus, acho que eu nem vou falar na igreja, mas nada que acontece. Muitas vezes nem falo lá. Esses dias agora foi uma coisa assim impressionante que eu falei para vocês, eu nunca tive essa experiência. Aliás, 2 vezes só. Eu estava deitado, mas estava pensando nos negócios de Deus, como ele desenvolvia lá em cima, como ele trabalhava, a logística dele, como era o trabalho. Porque Jesus diz que meu pai trabalha até agora. Então eu não quero nem pensar em Deus, mas parece uma coisa, eu penso falando de Deus, eu não vou no banheiro falando de Deus, eu não quero falar, mas a naturalidade com que o Espírito de Deus se aposta na minha vida, eu digo isso. Eu estava deitado, e de repente Deus falou umas coisas comigo, e quando eu vi, eu estava em cima do teto do quarto, e eu deitado na cama, mas eu estava me vendo. Eu me vi como morto, mas eu não estava morto, eu estava me vendo ali. Deus me tirou de dentro daquele corpo. E aqui eu estou vendo. E aí eu comecei a ver que a experiência, onde nela, eu não sabia que o Espírito ouvia. Eu não sabia que o Espírito pensava. E eu vi que plenamente eu posso ficar sem corpo. Mas eu vou ver, vou ouvir, porém não posso fazer nada, me materializar, porque eu não tenho corpo. Mas eu vi isso dentro do meu quarto. O que eu quero chegar a dizer para os irmãos é o seguinte: às vezes você está orando 200 vezes mais, está lendo a Bíblia, mas não há um compromisso, uma conexão, não há a seriedade de conhecer essa pessoa ao qual Moisés desenvolveu um relacionamento que vai além de ser Deus dele. Deus não era só Deus de Moisés. Aleluia. Em muitas situações, Deus não vai além de ser o teu Deus. Por quê? Porque você não vai além. Meu Deus. E a pior coisa é você esperar uma coisa que não chega. E o que Deus quer nos mostrar nessa palavra é que Deus não é uma pessoa injusta, irmãos. Quando você olhar e ver a sua limitação humana, você tem que começar a entender que Deus transcende a tudo e a todos. Mas se eu tenho um relacionamento com Deus, em que vai além, sabe, de uma situação que eu deveria, na verdade, fazer mais para Deus e colocar um balanceamento espiritual. Então eu vejo que há uma racionalidade, porque Deus é muito maior. Então eu devo estar, irmãs, afeiçoado à pessoa de Deus. Aleluia. Se eu não gosto de Deus, eu vou dar sinais que eu não gosto. Por quê? Porque quando você, na verdade, não gosta de alguma coisa, o que você faz? A primeira coisa que você faz é mudar o caminho. Não é desobedecer. Segundo caminhar, eu já ouvi isso de uma pessoa que uma vez
cheguei, a pessoa falou para mim alguma coisa assim, ó, segunda-feira eu tenho aniversário, terça-feira eu vou na casa do meu tio, quarta-feira eu tenho na escola, tudo até sexta-feira. Eu falei, não, tá bom, depois a gente se fala, segunda, terça, quarta, quinta. Então um monte de coisa, sabe quando eu converso com a pessoa? Nunca mais. Por quê? Porque ele não queria mudar o caminho com o evento de um dia. Segunda-feira eu vou aqui, terça-feira eu vou ali, quarta-feira eu vou dizer, tá bom. Então tá bom, depois a gente fala. Mas no meu coração está decidido, eu não estou mais. Porque uma pessoa que tem sensibilidade não vai trazer uma resposta dessa. Não vai estancar. Seja com o marido, seja com o filho, seja com o vizinho, seja com o colega. Ou seja, Deus vai ser só Deus dela, não vai ser amigo dela nunca. Meu Deus. O que eu quero dizer é que você precisa mergulhar, entender a ciência de Deus. Mas por que Moisés era tão afeiçoado e Deus gostava dele? Moisés era amigo de Deus. Deus era, na verdade, Moisés fazia o que Deus pedia e o que não pedia, mas voluntariamente. Aleluia. E o que fica difícil às vezes, a pessoa está buscando um resultado em que você sabe que precisa cavar um poço até aparecer água. Aleluia. Mas pastor, então vai para o outro lado, mas vai aparecer água em algum lugar aí. Aleluia. Espiritualmente, irmãos, nós queremos uma igreja e eu tenho a obrigação de fazer com que os irmãos entendam que o Deus Criador, irmãos, é uma pessoa que ele se materializa para te ajudar em tudo que você possa imaginar. Mas tem vezes que você não quer um amigo, você não quer um companheiro. Tem muitas mulheres que querem casar, elas não querem um marido, mas querem alguém para pagar, sustentar a vida delas. Bom, aí Deus olha, ela não quer um marido, ela quer alguém que sustente a vida dela. E esse homem não quer uma esposa, ele quer uma escrava sexual. Então Deus está vendo que você, na sua manifestação natural, você não vai além. E o que isso diz respeito, irmãos? Que quando você ora a palavra de Deus, você vê que os dois estão em consonância. Quando Moisés fala e Deus diz que ele é o que é, aí vem um outro Deus encarnado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Alguém pergunta para ele, mas quem você é? Se define quem você é. Ele diz, eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aleluia. Então é muito fácil nós olharmos para uma situação adversa e compreender qual o grau de excelência que Deus tem na sua vida. Que eu possa dizer que você dobre o joelho, que você olhe, você levante dali e fale assim, quer saber uma coisa? Eu estou de saco cheio, né? Não estou vendo nada. Aí a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele reclamar, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque ele não é sincero, ele me quer para fazer o que ele quer, ou ela quer para fazer o que ela quer. Ela não gosta de mim porque ela quer ser minha amiga. Ela não gosta de mim porque quer ser minha companheira. Ela não gosta de mim porque vê grandeza, vê glória. Ela quer o que ela quer. Ela quer salvar, mas ela não tem aquela afeição por Deus. Porque você vai ter afeição por alguém, você investiga. Você veja que um rapaz vai casar com uma menina, ele vai falar logo assim, essa menina é assim, assim, assado. Bom, serve para eu ficar, para eu sair, vai casar, não serve não, porque eu não sei. Mas por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele fez uma investigação. Por que Deus chega à conclusão que você é realmente uma pessoa amiga? Você fica por baixo, apanhando, mas você fica em concordância com Deus. Aleluia. Você não vai ficar pedindo a Ele, passa por uma mão, faz a tua vontade, quando você achar que é bom. Meu Deus. Mas agora, quando a gente olha para Jesus Cristo, ele se define exatamente como o próprio Deus deu a definição. Eu sou o caminho, eu sou. Aleluia. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo o seguinte: eu tenho
que você possa imaginar, ou nem tão pouco você tem capacidade de imaginar. Você não tem capacidade. Por quê? Ele diz que você não tem capacidade, que eu tenho. Às vezes não tem capacidade de imaginar o que Deus pode fazer. Por quê? Porque a própria palavra diz: os que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração sentiu. É o que Deus tem preparado para vocês. Mas aí, no meio dessa história toda, quando Jesus fala, você começa a ver algumas realidades que não ficaram muito claras. E aí você vê e começa a entender, mas por que Adão e Eva, eles não lesionaram o corpo, não houve escândalo, eles não tiveram agressão corporal, não tiveram briga? Por que Deus consentiu ou entendeu que foi um pecado gravíssimo que Adão e Eva cometeram? Irmãos, quando você começa a subestimar a Deus, significa que obedecer ou não obedecer para você é a mesma coisa. E quando nós, na verdade, começamos a subestimar a Deus, você começa a dizer para ele: bom, eu não vou nesse culto, não vou no outro. Por quê? Você está falando silenciosamente, você não percebe, mas Deus está vendo. Ele está dizendo para mim que eu não sou a verdade total. Por quê? Porque se eu fosse a verdade total, ele ia estar no culto, ela ia estar lá. Mas por que não está? Porque se fosse o gerente ou o diretor que dissesse: não, faltam 3 dias para ir embora, ela não falta um dia. Meu Deus! Ele não falta um dia de trabalho. Por quê? Lá o diretor é duro. Ele disse que faltou a primeira, a segunda, a terceira, não tem, porque eles já vão embora. Aí a pessoa não falta. Mas quando você olha para Deus de forma natural, você começa a ver: bom, ele é verdade absoluta. Ele é, na verdade, o projeto que eu preciso ser. Então, eu, quando você me lembro, eu sou um projeto falido, temporal. Porque eu pensei em casamento, eu pensei em promoção, eu pensei em dinheiro, eu pensei em aposentadoria, eu pensei em tudo. Mas por que você não pensou? Acho que você não pensou em uma coisa. Deus precisa que você entenda a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo. Quando você entende a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo, fica muito claro todas as coisas. O que Deus quer mostrar para a gente nesses dois é a realidade de que nem tudo que você diz que é, aquela coisa é uma verdade. Você fala sem perceber. Alguém pergunta para você: você foi batizado com o Espírito Santo? A pessoa vai falar: eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi? O pastor falou: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ué, amigo, você não foi batizado com o Espírito Santo? Não, lá na igreja ensina que a gente foi. Não, você não foi. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós precisamos ver o que? A realidade de Jesus Cristo, ela tem uma consonância com a realidade de Deus. Porque quando chega alguém e pergunta alguma coisa para Jesus, ele responde como um Deus. Nicodemos chegou para ele e falou: então, eu vejo que ninguém pode fazer o que você faz. Aleluia. Aí Nicodemos fala: mas ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com você. Como é que você faz isso? E aí Jesus fala: você sabe todas as coisas, não entendeu ainda? O que Jesus está dizendo? Aquelas pessoas que estão sobre a terra, elas têm a permissão de vir, mas Jesus, ele tem a própria vida. Jesus não tem permissão para viver. Jesus, ele é a fonte da vida. Então, quando você olha para um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai, que pessoa, você olha e você vê: eu tenho uma referência, eu tenho um padrão. Qual é a tua referência? A minha referência é que eu tenho que seguir o caminho de Cristo. Aleluia! Quando você segue o caminho de Deus, você vê a gravidade quando está em vacilação. Você vê a gravidade em não construir outros caminhos. Aleluia! Você não vê a gravidade, você não percebe, não vê da história não. Por quê? O caminho está ali, está dizendo que é isso, mas você quer inventar. Então poderia cada vez chegar um homem em casa
Por exemplo, eu recebi ontem o Jonathan lá. Eu poderia receber o irmão Jonathan. Ô, Jonathan, vai se rodar. Ô, Jonathan! Mas poderia construir um caminho que não era esse caminho. Mas aí o que a gente faz? A gente olha para Jesus e ele vai dizer, eu sou o caminho. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sou, quem está dizendo? Eu sou, está dizendo que Deus é Aleluia. Glória a Então eu Deus. tenho que ser uma pessoa detalhista e entender, bom, Jesus não, esse caminho não seria o caminho Aleluia. que Jesus está fazendo, que eu estou fazendo. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmão, vocês não sabem o que eu passo e nem tem ideia. Até o presbítero fala aqui várias vezes, acredito que ele tenha também, que ele deve ter um livro muito sábio também, para poder estar no caminho. Você tem vontade de viajar e ficar fazendo suas coisas, falar para mim? É verdade. Não que você não tenha direito, você tem direito de fazer o que você quiser com a tua vida. Só que tem aquela viagem, sabe? É a mesma coisa que uma pessoa que almeja, você vai, voltei na linha, vai voltar tudo de novo. Porque o sonho da pessoa, ela tem o direito, mas vai voltar, então não é uma coisa que vai resolver. O que é que vai resolver, pastor? Uma intensidade maior em conhecer a pessoa. Está dizendo, eu sou o caminho, então você conhece o caminho? Então, você conhece o caminho está dizendo que tem que ser batizado no Espírito Santo. Já foi nele? Pastor, não sou. O caminho está dizendo que tem dons espirituais. Você tem? Não. O caminho está dizendo que você tem que estar cheio do Espírito Santo para quando você falar, ter Deus. Você tem vida? Não, não tenho vida com Deus, então eu não posso incorporar o Espírito Santo. Por quê? Eu preciso ser batizado. Eu preciso ter essa intimidade, esse acompanhamento. Então eu tenho que priorizar o quê? Eu não vou viajar não. Por quê? Vai que eu morro, aí vou subir, nem batizado eu fui. Você teve alguma visão? Não, não tive. Por quê? Porque o caminho é Jesus. Mas eu priorizei outras coisas. Bom, se eu, na verdade, for subir batizado, não me importa. Mas Jesus está falando, eu sou o caminho. Aleluia. Porque quando você não dá essa atenção, significa que Jesus não é o caminho na sua totalidade para você. É Deus. Porque se ele é o caminho, não, o que acontece? Nenhum de nós é batizado? Não. Vamos perseverar em ser batizado. Glória A a gente Deus. conversa com o pastor, a gente pega em culto, a gente vai subir um monte. Mas então, vamos subir até a gente ser batizado. Por Aleluia. quê, pastor? Porque ele está dizendo que Jesus é o caminho. Jesus não Aleluia. desprezou, nem ele desprezou ser batizado. Glória a Jesus. Você podia dizer, irmão, vai ser batizado? Não, você vai ter que se batizar igual a gente. É verdade. E por que isso é importante? Porque quando Jesus é o caminho e você prioriza, ele também é a sua verdade. Mas quando você dá uma situação de, bom, tem a ver, bom, entra nem tudo isso porque ele não é o caminho que eu tenho que seguir, eu sei eu quero. Aí ele passa a não ser a tua verdade também. Por que ele não é a tua verdade? Porque se você entende que Deus é a verdade na vida de Moisés, na vida de Elias, na vida de Jesus, você entende, pastor, por que é tão importante essa verdade? Glória a Deus. Jesus Cristo, quando ele começa a ler a primeira vez na sinagoga, ele sabe que vai enfrentar uma guerra. Ele começa a ler, abre a palavra de Deus, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas ele não falou de forma literal. Ele leu, fechou a palavra, entregou para o assistente. Então, o Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia. Nós temos que entender o seguinte: para o Espírito de Deus se materializar sobre nós, é necessário que você tenha esse temor. Então, irmão, não vacila não sobre o que a irmã vacilou, mas sobre o que o irmão vacilou, vacilou. Então, é perigoso, porque Adão e Eva foram punidos. Judas foi punido. Ananias e Safira foram punidos. Os filhos de Arão foram punidos. Muitos homens foram punidos, mas nunca derramaram uma gota de sangue. Mas por que eles foram punidos? Porque um dia eles subestimaram a pessoa de Deus. Eles subestimaram a verdade, ou seja, Deus não é essa verdade absoluta. Então eu não sou obrigado a fazer o que Deus quer. Isso é verdade, Deus não é o caminho, não é a verdade absoluta.
que ele vai dizer? Bom, ele não tem para mim, né? Ela não quer a minha vida e o reino como verdade absoluta. O que a gente faz? Ela não tem a vida, porque eu sou a fonte da vida. Aleluia. É por isso que você vê uma pessoa na rua, é fácil você ver. Ela tem um caminho? Não, pastor, não tem. Tem uma gravidade maior. Porque imagina, ela não tem o caminho, nem quer o caminho. Ela tem a verdade de Deus? Também não quer saber dessa verdade. Ela constrói a própria verdade imaginária. Então ela constrói o caminho, a verdade. Mas Jesus está dizendo que ele é a fonte da vida. Claro que não vai ter a fonte da vida. Porque a Bíblia diz que aquele que crê batizado será salvo. Mas aquele que não crê, o que ele está dizendo? Nem vai ser julgado. Então não tem a fonte da vida. Meu Deus. Eu não quero caminhar para cima e para baixo sem ter a fonte da vida. Eu acredito que você também não queira. Mas se você analisar, ele é o caminho, então, Imanete, não vacila, irmã. Não vacila, porque Jesus está dizendo que ele é o caminho. Então ele está dizendo o seguinte: eu sou o que dou os ensinamentos. Glória a Deus. E eu, na verdade, vou personificar os meus ensinamentos. Então os ensinamentos de Deus são personificados, são materializados. Ou seja, irmão, o que vocês querem mais? Eu me personifiquei, eu me materializei, me mataram, mas no terceiro dia eu ressuscitei. Eu me sucedeu a mim, sucede a vocês. Mas ele nunca saiu de perto de Deus, como caminho. Então às vezes você acha que já fez tudo, Deus está dizendo: olha moço, falta muito. Por quê? Você pode até desejar o caminho, mas você não tem sensibilidade de entender que uma criança, o patrimônio dela é aquela pipa. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando alguém adquire o patrimônio espiritual dela, não pode ser. Por quê? Mas vai fazer o quê? Vou voltar à igreja amanhã? Irmã, avisa lá outro irmão, avisa, não ligue por causa de Deus, não é por causa do pastor, nem da mulher do pastor, avisa! Por quê? Por causa de Deus, não é por causa do pastor, não, o pastor vai morrer, mas Deus sabe quem é você, ante ele, antes de Deus, mas a pessoa lê a palavra: eu sou o caminho. Não. Meu Deus. Está fora, irmãos. A verdade, Deus não é essa verdade toda, porque não tem peso. Eu estou querendo dizer aos irmãos que nós vamos crescer quando nós começarmos a ganhar peso espiritual. Aleluia. Quando Deus olhar lá no céu e ver quem é aquela criança, aqui é o Bernardo. Quem que é? O Bernardo, aqui que eu falei, aqui prega. É o Bernardo, aquela criança lá do Souza, ele, seu espírito, o dele. Mas não quer dizer que o Bernardo vai salvar a casa dele toda. A salvação da casa dele é individual. Deus está apoderando do Bernardo. Ele está se apoderando. Agora eu não sei o que você deve pensar, entender, porque são poucas crianças que desenvolvem um relacionamento com o Bernardo, com o José Gabriel. Que as crianças não querem, por quê? Porque o Espírito de Deus está procurando eu encarnar. Aleluia. Acho que eu vou hoje reforçar na vida do Bernardo, na vida do José Gabriel. Ou na vida da Gabi, ele está querendo dizer: eu vou materializar lá. Por quê? Aleluia. Quando Jesus andava na terra, sempre Deus se materializava sobre Jesus. Quando não era sobre Jesus, era sobre algum dos discípulos. Então ele está procurando alguém para se materializar, para dizer assim: eu quero usar o bracinho do poder. Glória a Você Deus. foi chamado. Mas como é que Deus vai usar com poder se Gracinho desejar só que Deus seja Deus dele? Aí Gracinho vai, Deus está na expectativa de ter um amigo, ter um companheiro. Aleluia. Eu quero que os irmãos entendam nessa noite. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele é um exemplo de que ele dá a vida, mas ele toma a vida. E quando você olhar as pessoas na rua, você não fica pensando que elas têm vida, elas têm o direito de existir. Pode existir como rico, pode existir como pobre. Agora, a vida, só quem está em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.